Pai, por essa noite, por tudo que já aconteceu, Pai. Agora abre nossas mentes, corações, para não apenas ouvir, mas entender e com desejo de aplicar a Sua palavra em nossas vidas. Oramos em nome de Cristo Salvador. Amém. Amém, boa noite. Foi na cruz. O que vem depois disso? Foi na cruz. Quem conhece esse hino? Quem não conhece esse hino? Até alguns. Foi na cruz, que é a próxima parte. Que meus olhos abri. Não foi isso? Vocês conhecem esse hino? Foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Que o resto? Quer? Foi ali pela fé. Que? Meus olhos abri e agora me alegro na sua luz. Essa hino antigo fala sobre o que? O que Jesus fez na cruz, que aconteceu na cruz. Foi na cruz. Esse acontecimento de Jesus morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E isso que o hino fala, acho que tem 23 estrofes esse hino, não sei, tem bastante, mas só fala isso, que é muito importante para nós. Claro, é a parte mais importante. Mas hoje à noite gostaria que nós pensamos o que mais aconteceu na cruz. Foi na cruz que, além de segurar a nossa salvação e a salvação para todos neste mundo, aconteceu grandes coisas. Que hoje à noite gostaria que nós estudamos um pouco sobre isso. Pode abrir a sua Bíblia para o livro de Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. E nós vamos abrir em versículos 13 e 15. Mas não vamos ficar mais nesse livro. E hoje à noite eu quero dar apenas uma pequena introdução, talvez de futuras pregações que eu faço nesse livro. O livro de Colossenses é um livro muito importante. O apóstolo Paulo enquanto ele escreveu, ele estava na prisão, sofrendo. Ele escreveu várias cartas para várias igrejas. Na região onde tem a cidade de Colosso, também, pertinho tem Laodicea, é uma das igrejas da Ásia Menor que João escreve no livro de Apocalipse, e também Éfeso. Nós falamos muito sobre o livro de Éfeso, que Paulo escreveu também uma carta para eles, e tem os mesmos problemas, parece. Problemas que estavam acontecendo, que ele escreveu ao mesmo tempo, né, no mesmo ano. Então, coisas que estavam acontecendo em Colosso, também estavam acontecendo na cidade de Éfeso. Só que Paulo explica um pouco mais profundo em Éfeso sobre heresias que estavam acontecendo nessa igreja. Tem chamado o famoso heresia de Colosso, que eles parece que estavam saindo bastante da palavra de Deus que foi entregue para eles e começaram a adorar outras coisas, anjos, outras entidades. Estava recebendo um pouco de idades dos pagãos naquela época, e também no judaísmo tem bastante coisa que fala sobre esse tipo de coisa, dos anjos, de adoração dos anjos, e já estava acontecendo naquela época do primeiro século. Então essa igreja, sendo uma igreja mais nova, estava infiltrando pessoas dentro dessa igreja, ensinando coisas erradas. E Paulo fala muito para eles não sejam enganados por essas coisas. Então o que ele faz? Ele começa a falar sobre a preeminência de Cristo, que Cristo está em cima de qualquer anjo, qualquer outra entidade. Jesus é o melhor, superior, e é nele nós temos que ir para entender as coisas. Essas coisas do oculto, de aprender coisas que através de revelações, de sonhos, de profecia, a pessoa muito curioso de entender essas coisas, vai para essas coisas. E lá você tem um monte de informação, um monte de coisa que não tem limite, não tem como provar. E Jesus fala, deixa essas filosofias, tradições do mundo e volta para a palavra de Deus, volta para Cristo.
tá? Hoje à noite eu quero que nós abrimos um pouco dessa ideia que foi na cruz que aconteceu muita coisa para nós, na nossa vida natural e também no sobrenatural. E Paulo está falando sobre isso nesse livro. Eu quero que nós abrimos nossas mentes para, talvez, tem coisas que eu vou falar hoje à noite que você nunca imaginou que estava na Bíblia e nunca pensou. Ou você viu, mas não entendeu. Eu quero que nós aprofundamos um pouquinho só. Hoje vai ser bem no superfície, nesse estudo. Mas talvez o que eu estou querendo fazer é criar uma sede, como nós cantamos, sede de água viva que dá vida eterna, mas também a nossa vida espiritual, às vezes através dos anos e anos e anos e anos, indo para a mesma igreja, fazendo as mesmas coisas, fazendo em casa os mesmos devocionais, lendo as mesmas passagens na Bíblia, fazendo a mesma oração, cantando a mesma música. Às vezes a nossa vida cristã se torna um pouco estagnado. Nós não vamos crescer acima daquilo que nós já conhecemos, porque vai ter que investir tempo em nossa vida, vamos pensar mais quando chega na minha idade, às vezes é difícil pensar, né, para lembrar, memorizar, aprofundar mais, e nós temos que continuar isso. Esse estudo hoje talvez vai fazer um desafio para alguns aqui, para realmente vamos ir além do que nós achamos que conhecemos. Porque todo mundo aqui, com certeza, sabe que foi na cruz onde Jesus morreu para nossos pecados. É uma grande promessa, uma grande doutrina, tudo é muito importante para nós. Mas além disso, o que aconteceu na cruz. Então hoje à noite, vai ser sobre esse assunto. Foi na cruz. Capítulo 2 de Colossenses. Eu vou só pegar hoje à noite algumas ideias, depois, talvez em casa, vocês vão querer estudar mais profundamente. Versículo 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Nós cantamos isso. Foi na cruz. Um dia eu vi meus pecados castigados em Cristo. Nós entendemos essa parte. Está só falando sobre isso. Ele, Jesus, nos perdoou de todas as transgressões, para apenas as pessoas que chegaram pedindo perdão por causa da cruz. 14. E cancelou a escrita de dívida, uma lista de todos os nossos pecados, de todas as épocas, não somente nós, mas do mundo inteiro, que a lei de Deus, de Moisés, apontou, esse é pecado. Faz isso e não faz aquilo. Se não faz isso e faz aquilo, você está culpado de pecar contra a santidade de Deus. Você é pecador. Todos nós, a Bíblia diz, somos pecadores. Nós nascemos separados de Deus. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Isso é, infelizmente, o normal de todos os seres humanos. Até nossos olhos são abertos e nós entendemos o que aconteceu na cruz. Jesus morreu na cruz. Ele não apenas pagou o preço dos nossos pecados, Ele cancelou o débito. Era uma conta impossível a gente pagar. E Ele não somente pagou, Ele cancelou. Esse débito não volta mais. Nenhum débito vai voltar para a gente tentar pagar através de nossas obras ou qualquer outra coisa. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, porque apontava para o pecado. Ele continua. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Na época de Jesus morreu, na cruz, em cima da cruz, eles pregaram uma lista das coisas porque a pessoa está sendo crucificada. Por Jesus, nós sabemos que foi colocado o rei dos judeus, né? Porque foi os judeus que falaram que ele já dizendo que ele é um rei, e para o governo romano está usurpando a autoridade do rei, por isso ele merece morrer. Mas, biblicamente, espiritualmente, o que foi pregado na cruz com Jesus, era todos os nossos pecados. Ele morreu por causa disso. E agora, ele diz, versículo 15,
Além de fazer isso, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Essa que é a parte que nós vamos gastar um pouco mais tempo hoje à noite. O que isso significa? O que aconteceu na cruz? Voltando um pouco no mesmo capítulo 2, nós entendemos que existe mistérios de Deus. Mistérios de Deus não é para aprender através de profecias e sonhos e revelações hoje. Hoje é aprendendo através da Bíblia do Novo Testamento, porque o Novo Testamento revela os mistérios do Antigo Testamento. Tem algumas coisas que Deus não quis revelar para ninguém, nem para os seus anjos, nem para os demônios escutar, nem para Satanás tentar entender. Ele não quis revelar certas coisas para ninguém no céu e ninguém debaixo do céu. Era um plano dele para nos salvar. Era tão importante para Deus para Jesus morrer na cruz para te salvar. Ele não quis Satanás e nenhum poder, autoridade estragar esse dia na cruz. Então ele não contou. Ele não formulou, ele já tinha plano desde a eternidade. A Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus, crucificado, morto desde a eternidade. O plano na cabeça de Deus já foi feito, mas ele não falou. Dentro do Antigo Testamento tem vários lugares que a pessoa agora entendendo pode ver, então aqui ele está falando que também ele vai reinar sobre as nações. Mas para a maioria do tempo, todos acharam que Deus só amava Israel, que Israel era o povo dele. E quando a divisão de nações aconteceu na Torre de Babel, Deus ficou com Israel. Ele falou que a minha parte das nações é Israel. E ele chamou Abraão e começou a trabalhar dentro da nação de Israel. E todo mundo achava, até os próprios israelitas, que Deus não ligava. As outras nações estavam ali, e às vezes eles entravam no Israel para ser abençoado por Deus, mas Deus não ligava, Deus não amava. Deus era o Deus de Israel. Quantas vezes no Antigo Testamento nós lemos isso? O Deus de Jacó, Abraão, tá. Porque o mundo achou, Deus deixou o mundo achar que ele era apenas o Deus de Israel. Capítulo 2, versículo 2 a 4, o Paulo diz que ele, falando assim, sobre o ministério dele, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. As pessoas na igreja que não conheceu pessoalmente a ele. Eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Depois ele fala, só para dizer, ele diz, eu digo isso para ninguém os engane, com argumentos que só parecem convincentes. Você quer saber os mistérios do mundo, quer ter toda a sabedoria, todo o conhecimento, não corre atrás do internet, das profecias, as teorias de conspiração, não corre atrás dessas coisas. Corre atrás de Cristo. Aprende quem é Ele. Procure Ele na sua Bíblia. Vê tudo. Aprofunda mais e mais e mais. Porque a plenitude está em Cristo. Os mistérios de Deus estão em Cristo. A sua sabedoria está em Cristo. Então nós temos que buscar muito mais profundo que estamos buscando até hoje. Busca, aprofunda, pega essa sede para entender mais e mais sobre o que aconteceu na cruz, o que aconteceu na criação, o que aconteceu, o que vai acontecer na volta de Cristo. Tem tantas ideias e promessas que passam por cima da gente, porque nós não aprofundamos para entender, para buscar como uma coisa de vida ou morte.
capítulo 1, versículo 24 a 28, Paulo diz, capítulo 1 de Colossenses, versículo 24 e 28, ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos, lembra que estava na prisão, por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu estou sofrendo no meu corpo fisicamente para que eu possa abençoar o corpo de Cristo, que é a igreja. Ele diz, dela me tornei, a igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Santos são todos os salvos, pessoas santificadas por Deus na sua salvação. Ele diz, esses mistérios, tem muitos mistérios que ninguém sabia, por gerações e épocas, nem o povo, nem Israel, nem os anjos, nem Satanás, nem os demônios, ninguém sabia certas coisas, mas agora estava no momento de revelar. Ele está falando dessas coisas, 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios é qualquer um que não é judeu, a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Lembra bem isso. No Antigo Testamento, como eu falei, todo mundo, até os israelitas acharam, Deus nos ama, não ama os outras nações são nações pagãs, Deus odeia, nós vamos destruir em todo lugar, se quiser ser abençoado, você tem que entrar no nosso país, deixa tudo, na terceira geração você pode se tornar um israelita e receber as bênçãos de Deus. Então Deus não ligava as outras nações estavam correndo atrás dos seus próprios deuses. Teve os deuses no Egito, tem os deuses amorreus, tem os deuses que dominavam o mundo dessas outras nações. E Deus falou, eu sou o Deus de Israel. E o mundo achou que essa era sempre ser assim. Mas agora, Paulo está dizendo, mas Deus revelou isso para mim, e agora estou contando para você, que o segredo, o que Deus não quis saber, Deus não quis manifestar, é que um dia vocês, gentios, nós, só tem um judeu que eu conheço aqui, o resto nós somos gentios, nós vamos ter o privilégio de receber o amor de Deus. Deus também nos ama. Ele nos ama, Ele tem um plano também para nós. Ele não somente tem um plano para Israel, Ele tem um plano para nós. Mas Ele não revelou isso até a cruz. Foi a cruz que revelou. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, voltando para capítulo 2, versículo 15, Jesus na cruz, o que aconteceu na cruz, tendo despojado, tiraram o poder. Tiraram o poder dos poderes às autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Temos que entender quem são esses poderes, quem são essas autoridades. Se nós lemos, infelizmente, nessa versão, o NVI que estamos lendo, ele coloca essas palavras como pessoas, autoridades, governadores da terra. Mas vamos pesquisar um pouco, rapidamente, vamos voltar um livro para Efésios, 2 livros para Efésios, porque lembra que eu falei que ele escreveu os 2 livros ao mesmo tempo, e os mesmos problemas, tu tem muita linguagem igual. Em Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21, ele descreve essas séries. Capítulo 1, versículo 20 e 21. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o Jesus assentar à sua direita nas regiões celestiais. Isso foi após a ressurreição. Jesus muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio.
de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou Jesus, quando a Bíblia diz que Deus glorificou Jesus, Ele colocou Ele acima de todos os domínios, os poderes, em todos os lugares. Capítulo 3 de Éfeso, versículos 8 a 12. Embora que eu seja o menor dos menores de santos, foi-me concedido essa graça de anunciar aos gentios os insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas essas coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja que vai pregando a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes, autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano de Deus, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de que temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, mas elas são uma glória para vocês. Mais um versículo para entender quem são esses poderes. Efésios capítulo 6, agora versículos 10 a 13. Finalmente, fortalecem-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando Paulo está escrevendo em Colossenses capítulo 2, versículo 15, essas séries não são séries humanos que ele triunfou sobre eles, não tinha razão de triunfar, de conquistar, de derrubar seres humanos. Ele morreu na cruz para salvar, por causa do amor, para dar vida eterna, para reinar junto com Ele. Esses seres eram seres que caíram do céu, que foi expulso do céu, que são os anjos caídos, os demônios, os que odeiam Deus, o que desde o começo tenta desfazer, destruir, não apenas o povo de Deus de Israel, mas o plano de Deus para ele nunca conseguir o seu reino. O reino de Deus foi algo abertamente ensinado. No Antigo Testamento, lembra, nós falamos de centenas de promessas sobre o povo de Israel reinando fisicamente aqui na terra junto com o Messias. Eles sabiam. Os demônios, os anjos caídos, eles sabiam dessa profecia. E desde a criação de Adão e Eva, eles estão tentando de destruir esse plano de Deus. Começou com Eva. Jogou a humanidade em pecado. Deus teve um plano. Deus ainda amava, continuava com redenção, com perdão. Depois, em capítulo 6 de Gênesis, os anjos caídos teve relações com as mulheres dessa terra e criaram uma raça horrível. Deus destruiu o povo no dilúvio. Ficou somente Noé, a sua família. Tentou destruir a criação de Deus, mas não deu certo. Depois, nós vemos no Antigo Testamento quantas tentativas de tentar destruir o povo de Deus, porque eles acharam que todo o plano de Deus ia passar pelo povo de Israel. Quando eles entenderam que os escravos no Egito, que foi algo que eles colocaram no coração de Faraó para não liberar, para não deixar o povo de Deus ter livre acesso a uma vida normal, ele colocou eles como escravos. E por 400 anos eles trabalhavam duramente como escravos. E quando eles entenderam que o plano de Deus ia mandar alguém
que ia nascer lá e se tornar o grande libertador, tipo Messias para eles, o que eles fizeram? Começaram a matar. Todos os meninos que nasceram, tinham que matar, tinham que jogar no rio. Mas não deu certo. Sabemos que Deus poupou a vida quase de todos, especialmente de Moisés. Nós sabemos, estudando o Antigo Testamento, que tem vários lugares onde Satanás tentou destruir o povo de Deus. No livro de Esther conta sobre isso. Chega o Novo Testamento, o nascimento de Messias. Eles sabiam que iria nascer, tentaram colocar no coração de Herodes, e colocou no coração de Herodes para matar os meninos, para tentar matar o futuro Messias. Capítulo 12 de Apocalipse conta, não tem tempo hoje, mas marca, lê essa João contando isso. Apocalipse capítulo 12, como ele estava esperando para a mulher, que representa Israel, dar luz o Messias e matar, devorar ele, no momento que ele nasceu. Mas não deu certo. Então ele estava sempre tentando, como nós vamos destruir o plano de Deus, esses poderes dominadores dos espíritos, dos lugares más. Estava sempre querendo destruir o plano de Deus, mas eles não sabiam, eles não entenderam a história de Deus. Foi isso acontecendo por 4.000 anos, sempre tentando acabar com o plano de Deus. Satanás achou que ele mesmo estava orquestrando tudo isso. Jesus, com 33 anos, com 30 anos, Jesus chega para começa o seu ministério. O que foi a primeira coisa, o que o João Batista estava falando? Lá vem o rei. Arrepende da sua vida, porque o reino de Deus está perto de você. Jesus começou pregando para todas as cidades: arrepende-se, porque o reino de Deus está perto. Satanás, seus demônios, não quis ouvir isso. Com mais força, mais organização, eles fazendo tudo para não deixar acontecer isso. O João Batista já foi morto. Tira ele do caminho, não tem mais essa voz que clama no deserto. Estava trabalhando, quantas vezes eles tentaram matar Jesus, e Jesus desapareceram entre eles. Não estava dando certo, ele tentando vez após vez. E finalmente, com 33 anos, o plano de Deus, que eles não entenderam, chegou para a parte mais importante na história do mundo: a cruz. A cruz de Cristo mudou tudo. Mas eles não entenderam isso. Eles não sabiam disso. Eles ainda estavam orquestrando maneiras para matar esse Messias, para ele não ter o poder para começar o seu reino. Porque o reino de Cristo significa o fim do reino de Satanás. 33 anos, está tentando matar ele, de qualquer maneira. Jesus indo para Jerusalém, ele já colocou nos corações das pessoas, autoridades religiosas de Israel, eles estavam odiando Jesus por causa da sua mensagem. Jesus estava indo para Jerusalém, pessoas passando Jesus não vai para Jerusalém, tem gente lá querendo te matar. Jesus falou: tudo bem, deixe isso acontecer. A Bíblia diz que o rosto de Deus, de Cristo, estava fixo na direção de Israel, de Jerusalém. Ele entra no Jerusalém, recebe todas aquelas palmas, músicas, cânticos, Hosana, nosso rei e tal. Mas ele sabia exatamente o que estava esperando ele. Satanás, achando que ele estava orquestrando tudo isso, levou Jesus. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas Iscariotes para trair ele. Satanás achou que meu plano está funcionando perfeitamente. Eles vão pegar esse homem que se chama Messias, vamos matar ele vai morrer e tudo vai parar. Eu vou continuar o rei desse mundo. Se lembra quando ele levou Jesus, depois do batismo de Jesus, para o deserto, e levou ele e fez a tentação para ele ajoelhar e adorar Satanás? Ele falou: está vendo tudo isso aqui, todos esses reinos, eu vou te dar.
eu vou dar tudo isso. E você só precisa prostrar e me adorar. Mas quem é Satanás para oferecer isso? O Deus desse mundo. Ele tinha esse poder. Ele tinha o poder sobre o mundo. E ele tinha o direito de oferecer por Cristo. Mas não deu certo. Jesus não trocou o seu reino. Agora está levando ele para a cruz. Foi na cruz que Satanás achou que iria ganhar. Acabar com Jesus. Que ele mesmo estava mais inteligente, sabendo mais do que Deus em tudo isso. Quase estragou o Pilatos, quase estragou esse plano. Tem uma cena nos 4 evangelhos. Às vezes é difícil ter a mesma história nos 4 evangelhos. Mas a história de Barrabás tem uma grande ilustração do que aconteceu na cruz. Pilatos, ele viu Jesus, homem inocente, homem bom, provavelmente até gostou dele. Ele não achou razão para matar, para crucificar. Então, depois de tanta conversa com todo mundo, finalmente ele falou, então, vou fazer uma coisa que todo ano a gente faz. Nós estava na Páscoa, vamos liberar um criminoso e o povo vai escolher. Então, ele pensou, eu vou pegar essa rapaz aqui, essa Barrabás, que é muito ruim, e eu vou trazer ele da prisão, eu vou trazer Jesus e oferecer esse homem horrível, esse homem que não tem nada errado que ele fez com ninguém, foi ele que curou quantos vocês aqui? E você escolhe, eu vou liberar um. Volta na sua Bíblia um pouco para Lucas capítulo 23. Lucas 23. E eu imagino quando Pilatos estava fazendo isso, que Satanás e o demônio falaram, nós não contamos com isso. Ele vai estragar tudo. Ele vai trazer, ele vai oferecer. Nunca isso acontece, mas é Páscoa, ele vai liberar Jesus. Lucas capítulo 23. Começando no versículo 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião? Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que merece a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Então Pilatos fala, eu vou machucar ele, vou açoitar ele, mas como ele não fez nada, só para te agradar, depois eu vou soltar, porque não tenho como crucificar ele. Aí ele fala, mas tem essa tradição, dá para liberar, então vai ser Jesus. Então imagina, Satanás falando, nós não contamos com isso. E agora? Versículo 18. A uma só voz, eles. Então Satanás colocou na coração dos sacerdotes, dos fariseus, o povo, autoridades de Israel. A uma só voz, eles gritavam, acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Ele não era um bonzinho, ele não era um homem correto, era um homem ruim. Versículo 20, desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando, crucificá-lo, crucificá-lo. Nós podemos ver que isso não é uma coisa normal, isso não é uma coisa comum, não é uma coisa que o ser humano vai ter tanto ódio. Tudo isso foi orquestrado pelos poderes nos ares, Satanás, demônios. Pela terceira vez, ele lhes falou, por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado.
e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aqueles que eles haviam pedido, e entregou a Jesus a vontade deles. Semana passada eu estava fazendo uma visita com a irmã Séria e Milena, e ela estava mostrando para mim o caderno dela, tudo que eu estava estudando, e ela me mostrou essa cena sobre Barrabás. Eu achei, eu vou usar isso para a mensagem hoje à noite. Esquisito essa história, muito estranho. Mas quando nós entendemos que o nome Barrabás vem duas palavras. Bar, que é a palavra que significa filho, e Abbas, que significa pai. O nome dele seria pai ou filho do pai. Filho do pai. O filho do pai, culpado, criminoso, merecia a morrer, foi liberado, sem pagar nada. Jesus, o filho de Deus, que era perfeito, inocente, cheio de amor, ele morreu no seu lugar. Isso realmente é a história na cruz. Nós somos filhos do homem, todos culpados, todos pecadores, todos merecemos morrer porque todos pecamos. Mas o Filho de Deus tomou o nosso lugar. Nós somos libertos, perdoados, cancelou a dívida contra nós. Mas quem ficou fisicamente, pessoalmente, foi Jesus. Ele morreu, o Filho de Deus, no lugar do Filho de homem. Os anjos não entenderam isso. Satanás não achou isso nada significante. Continuou achando que eu ganhei a minha vitória, coloquei nos corações desse povo para gritar como loucos, para crucificar Jesus, para soltar uma pessoa ruim. Levaram Jesus, foi crucificado. Foi levado ao Calvário, penduraram naquela cruz, passou horas e horas. O que aconteceu nessas horas lá na cruz? Foi na cruz que ele não foi só mal tratado, humilhado, abusado, morrendo para o amor de nós, mas foi nessas horas que também todo o exército de mal foi atacando ele espiritualmente. Volta para Salmo 22. Eu não tenho tempo para ler tudo isso, mas Salmo 22 é uma profecia sobre os momentos de Cristo. É uma profecia sobre o que aconteceu com Jesus na cruz. Salmo 22. Vou ler só apenas alguns versículos. Versículo 11 a 14. Jesus falando, não fiques distante de mim. Está falando sobre Deus. Pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como leão voraz rugindo, escancarem a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Versículo 16, cães me rodearam. Esses touros de Baçã é um lugar, Monte Hermon, que eles consideram até hoje os portões do inferno. Foi famoso sobre toda maldade. A gente está falando que eles estão me atacando, está acabando comigo. Foi na cruz
que Jesus sofreu fisicamente, foi torturado espiritualmente por todos esses espíritos maus. E aí ele morreu, fisicamente, ele morreu. Imagina a festa do Satanás, imagina a festa desses demônios. Finalmente nós ganhamos, somos mais inteligentes de Deus, paramos, ele não é mais o rei de Israel, acabamos com ele, acabamos com o plano de Deus. Eles acharam que tudo isso aconteceu porque eles orquestraram tudo isso, mas não foi assim. Eles não entenderam, eles não sabiam que o que eles fizeram era simplesmente cumprir o plano de Deus. Deus não forçou Judas a trair, não predestinou isso, sabia acontecer, mas ele não fez ele fazer. Esse foi o plano de Satanás. Deus não tinha que predestinar, nada aconteceu, ele simplesmente não contou o plano e Satanás achou que ele tinha um plano melhor. Foi ele que realmente orquestrou tudo isso nos corações dos homens para matar Jesus, para 100% cumprir o plano de Deus, que Jesus morrendo na cruz para assegurar salvação para todo mundo. Jesus fazendo isso, ele ganhou a vitória sobre eles, porque Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou. Mas antes que ele ressuscitou, quando eles tiraram o corpo dele da cruz, prepararam para o enterro, colocaram ele no sepulcro, por aqueles 3 dias no sepulcro, Jesus fez uma viagem, Jesus fez uma visita. Jesus fez uma visita para quem? Para todos aqueles espíritos imundos, que acharam que eles acabaram com Jesus. Aqueles espíritos imundos, aqueles anjos caídos que fez aquelas coisas horríveis em Gênesis capítulo 6, e Deus pegou eles e lançou eles nas trevas, correntado até o dia do julgamento. Imagina que depois que Jesus morreu na cruz, eles regozijando, pensando, agora nós vamos ser livres, agora acabou o plano de Deus, o juiz morreu, nós ganhamos, nós vamos ser soltos, nós vamos dominar mais uma vez esse mundo. Mas só em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 18 a 20. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 20. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Está falando da cruz. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, não espíritos que ele conheceu, não espíritos que amavam a ele, os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Tem um lugar onde eles estão ainda, porque eles são horríveis o que foi feito, esses anjos caídos. Jesus foi lá, a Bíblia diz que ele foi lá para pregar, mas a palavra pregar aqui não é a palavra pregar de evangelizar, é outra palavra, é a palavra uma palavra, vou falar errado, mas a palavra caruso, que significa proclamar. Só proclamar. Para proclamar abertamente algo que já foi feito, sempre com a ideia de formalidade, gravidade e com autoridade, que tem que ser escutado e obedecido. Que Jesus fez. Ele morreu na cruz, cumpriu a vontade de Deus desde a eternidade. Isso foi sempre o plano de Deus. Como
Deus ia executar esse plano? Será que pessoas vão, de boa vontade, matar Jesus? Será que ele vai sofrer? Não, Satanás tinha que se envolver e torcer tudo, e faz os homens odiar Jesus, que eles ficaram loucos. E a única coisa que ia acontecer de boa é matar esse homem. Ele é a causa de todos os nossos problemas. E foi feito. Satanás foi usado. Ele foi enganado. Ele achando que ele era orquestrando tudo. Mas ele simplesmente cumpriu a vontade de Deus. Por isso, Jesus entrou, imagina durante a festa, eles viram as costas, e lá é Jesus. Oi, tudo bem? Vocês acham que acabou comigo? Mas eu estou aqui para falar que você simplesmente cumpriu a minha vontade. Você selou o seu destino. Porque eu estou vivo. Agora eu venci. Vocês permanecem perdidos, vocês permanecem em trevas, e um dia vai chegar o seu julgamento, vai ser destruído completamente. Eu ganhei, vocês perderam, tchau. Ele não ofereceu salvação, ele não falou nada de boa, ele só declarou o que aconteceu com eles. Ele volta no sepulcro, ele sai do sepulcro, ele ascende para o céu, completamente vitorioso. Por isso, voltando para Colossenses capítulo 2, agora nós entendemos que foi na cruz, versículo 15, que tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, foi na cruz que aconteceu muita coisa. A Bíblia diz em capítulo 1 que foi na cruz que Deus reconciliou todos, o povo de baixo e em cima da terra, reconciliou tudo. Ele colocou em ordem. Por causa da Adão e Eva, por causa do pecado, tudo caiu em caos. Mas a cruz reconciliou tudo, colocou tudo de volta em ordem. Todos os deuses desse mundo que acham que teve domínio sobre as nações, agora não tem mais. Vamos ver, eu sei que nosso tempo já está terminando. Mateus 28. Mateus 28, os últimos 2 versículos. Essa é depois da ressurreição de Cristo. Jesus já venceu, ele já morreu, ressuscitou, o preço pago, agora dá a hora de evangelizar. Mas você lembra quando Jesus, antes da cruz, estava ensinando os seus apóstolos, seus discípulos, e ele começou, quando depois, alguns anos no seminário dele, estava aprendendo a evangelizar, ele começou a enviar os seus discípulos para pregar a palavra, para evangelizar. Uma vez ele pegou 70, falou, 2 em 2 vocês vão, e onde vocês vão? O que ele falou? Mas só vai para a casa de Israel, você pode só evangelizar aqui no Israel. Por quê? Porque ele não tinha ganhado ainda, ele não tirou o poder dos potestades do ar, ele não tinha direito de evangelizar fora de Israel. Ele só mandou os seus discípulos evangelistas para o povo de Israel. Mas agora, depois da ressurreição, depois que ele triunfou publicamente sobre todas essas entidades, ele chama de novo. Está no monte, ia voltar para o céu, ele chama esse mesmo grupo, agora são 11 discípulos, e olha o que ele diz. Os 11 discípulos, capítulo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora ele tem. Foi na cruz que ele venceu todas as autoridades, potestades, anjos caídos, Satanás, ele venceu todos. Toda aquela autoridade que eles roubaram no Antigo Testamento, agora Jesus tirou tudo. Não tem mais poder sobre as nações. Jesus falou agora, todo esse poder, aqui na terra e também no céu, o meu. Deus me deu todo esse poder. E agora,
Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é mais somente israelitas. Todas as nações, batizando os nomes do Pai, Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estou aqui. Quando você entra nas outras nações, onde tem os seus deuses e seus coisas que fazem e tem esse poder, não tem que se preocupar. Eu tenho um domínio sobre eles. Eu não tenho que mais obedecer às regras dessas potestades. Agora eu venci. Pode ir. Nós estamos aqui, todos nós, aqui recebendo esse evangelho por causa da cruz. Nós não apenas receber nosso perdão do pecado por causa da cruz, nós temos a capacidade de ir a todas as nações, livremente, por causa do que aconteceu lá na cruz. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. O Paulo está revelando mais coisas sobre isso. E olha que uma coisa muito interessante que ele fala. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 8. Eu vou ler 6 aqui. Entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não de sabedoria dessa era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos, versículo 7, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Esse mistério que Deus ama todas as nações. Ele tem um plano para redimir todos os povos de todas as nações, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era, está falando sobre os potestades, príncipes, autoridades e espíritos maus. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois, escuta aqui, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Deus, acima de tudo, o plano de Deus, Ele não precisa fazer cada coisa acontecer, mas cada coisa vai acontecer, porque Ele está em cima de tudo. Foi na cruz que tudo isso aconteceu. Nós podemos sentir bem, que não tem nenhum poder, nenhuma entidade, nenhum demônio, né, que tem poder sobre nós. Não tem nem ninguém. Jesus está por cima de tudo. Ele prometeu. Quando nós invadimos com a palavra de Deus nessas nações, não precisa ter medo. Eu estarei com vocês até o fim da terra. Um tempo atrás, estava assistindo, eu vi no YouTube, acho que um vídeo antigo do Paul Washer. Tem alguns que conhecem, ele é um pregador americano. E vou fechar com isso. Já pode vir nosso equipe de louvor. Ele falou assim, ele estava pregando numa universidade, ensinando a palavra numa universidade cheia de jovens, e estava falando sobre a cruz. E um rapaz achava que sabia de tudo, levantou a mão e falou, mas eu posso te perguntar alguma coisa? Ele falou, pode ficar em pé, pode perguntar. Ele falou, o senhor está falando, que já ouvi outras vezes falar, que um homem, apenas um homem, morreu numa cruz 2000 anos atrás. E você quer que nós acreditamos que pela morte de um homem 2000 anos atrás, numa cruz em Jerusalém, tem poder de apagar, de perdoar, de salvar milhões e milhões e milhões de pessoas? Ele falou, para mim isso é pouco ridículo para acreditar isso. E o Paul Washer, ele falou com muito mais emoção que eu posso fazer.
Mas ele falou, se você conhece, se você tinha um pouco de ideia quem era esse homem, o valor desse homem. Ele disse que você pode pegar uma balança e colocar todos os melhores homens na terra e colocar de um lado. Todos os melhores, mais inteligentes, coloquem assim. Pega todas as coisas da criação, a criação mais bonita, coloca na balança. Pega todo o universo, de tudo que você pode imaginar, e coloca numa balança nesse lado. Você pega Jesus e coloca do outro lado. E o lado dele pesa muito mais do que tudo. O valor da vida de Jesus era acima de qualquer coisa que nós podemos imaginar. Por isso, o pagamento, o sacrifício de um só homem, 2000 anos atrás, numa cruz, lá fora da cidade de Jerusalém, tem poder de salvar todos, inclusive você. Tomara que você já tomou essa decisão. Porque seu Jesus é incrível. Foi na cruz que muitas coisas aconteceram. Espero que para vocês, ainda entendendo as outras coisas, mas foi na cruz que um dia você viu, talvez hoje à noite, seus pecados castigados em Jesus. E foi na cruz que você, pela sua fé, você entregou a sua vida para receber Ele como seu Salvador. E agora você está alegre, vivendo nessa luz. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, falando toda essa informação muito profundo, mas ele fala uma coisa muito simples para nós. Um aviso para nós hoje em dia, para todos nós que já tomamos essa decisão, todos nós que já estamos servindo a Deus. Ele diz assim, não posso terminar hoje sem isso. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Vocês mereciam essa separação. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, na cruz, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Não é maravilhoso? Foi na cruz que ele conseguiu isso. Mas olha esse aviso. Desde que continuam alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Temos que ficar, temos que permanecer, temos que continuar. Não escuta outras filosofias, outras ideias, outras visões, outras coisas que nos levam longe de Cristo. Vamos permanecer firmes e fiéis. Jesus fez a sua parte, vamos fazer nós. Vamos ter fé. E essa fé é uma fé leal. Lealdade a Cristo. Não é uma fé que nós levantamos a mão para conseguir uma coisa e depois volta do jeito que era. Uma fé leal a Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Se tiver qualquer razão, qualquer necessidade para vir aqui no altar, estamos aqui para ajudar vocês a entender as coisas. Mas eu sei que passei bastante tempo hoje à noite. Mas quando nós cantamos, já o começo do culto, todas as músicas estão falando sobre a grandeza de Deus, o encontro pessoal que Deus fez com a mulher samaritana. E agora, Ele continua trabalhando em nossas vidas. Vamos nos entregar. Vamos continuar firme. Vamos cantar.